vai pensar na nossa América. E pensar na América é pensar as pessoas que constroem a América, que fazem a América ser América. E a gente olhou na história 2 um pouco a história dessa América. América ameríndia, América empobrecida, América explorada, América embebida de sangue de mártires da caminhada. A história da América é a história de martírio, história de testemunhos de pessoas que deram sua vida, são sementes, mesmo que não foram assassinadas, foram extremamente perseguidas por causa da sua opção pela justiça, pela solidariedade e pela vida e pela humanidade. Então, vamos colocar nosso encontro hoje olhando para essa América que continua empobrecida, que continua sendo explorada, que continua sendo massacrada. A partir do Vaticano II, a resposta que a América vai dar, a partir de seus bispos, a partir de sua história e a partir do seu povo, são as conferências. E hoje a gente vai olhar um pouquinho as conferências e como os papas, nesse decorrer de anos, percorrerem próximo. Tá? Então, vamos colocar na nossa mente nosso desejo de sermos vento na massa e produzir libertação. América liberta. América de libertação. América comunidade. América perfeição. América esperança. América doação. E nessas Américas que a gente vai falar hoje, vamos semear esperança entre tanta desesperança, entre tantas dores, unas, entre tantos sofrimentos, entre tantos exploradores e explorações, vamos sendo luz. Evangelizar com a dor. Essa é a proposta da igreja, essa é a nossa proposta, esse é o sinal do rei. Assim seja. Amém. Então, o que eu estava falando? Que desse ardor, desse anseio, nasce um novo jeito de ser igreja, chamada SEBS. Isso vai nascer a partir das conferências também. Então, as conferências vão fomentar as SEBS. Então, hoje a gente vai olhar a repercussão da América Latina, do Vaticano II, as conferências e as encíclicas. Podemos, Kátia? Que leitura, que imagens você vê neste painel, neste cartaz? Toda a América Latina junta, presente aí, toda a América Latina, todo tipo de pessoas. História também, né? Você tem desde da chegada na América, né? Dos brancos na América, o crescimento do urbanismo. Tem culturas? Sim, você vê brancos, negros, índios, os indígenas, o pessoal da... Ai, tem uma Nossa Senhora da... Como é que é o nome? Guadalupe? Guadalupe, agora que eu vi. Você vê, de um lado, as caravelas, do outro, a industrialização. Você vê os mártires. Vocês conseguem reconhecer algum mártir?
Tá super pequenininho, eu não consigo enxergar. Tiradentes? Não. Tem sacerdotes aqui. Me perdoe a ignorância, não consigo conhecê-los. Ó, você tem do lado de Jesus um de estola cinza, mais ou menos, né? Ele é Dom Oscar Romero, que é o bispo mártir da América Latina. Você tem, do outro lado, Rutilio Grande, que também é de El Salvador. Atrás você tem Ezequiel Ramin, e entre outros. E uma grande Professor, marcha... Oi? aí tem a Tupac Amaru, porque veio que estão descuartizando a uma pessoa e no Peru descuartizaram a Tupac Amaru. Sim. E aí você vê uma grande multidão sendo a cruz o guia. Jesus, está vendo a cruz? Sim, sim. Uma grande marcha. A gente não consegue ler o que está escrito no cartaz, mas a gente consegue imaginar o que está escrito no cartaz. O que está escrito no cartaz, gente? Eu começo. Justiça. Qual outras frases que estão escritas no cartaz? Desemprego? Contrário. Alguma coisa? Não, contrário. Não está Trabalho, pedindo então. emprego. Não, eles estão pedindo, a partir da cruz de Jesus, não pedindo emprego, não Emprego, desemprego. Pedindo paz, não guerra. Pedindo... Mas o quê? Amor. O que eles estão pedindo? Amor. Amor. Amor, legal. O que mais? O que eles estão pedindo? Fé e coragem. Alimentação? Não, né? Não tem nada a ver, né? Alimentação, eles estão pedindo moradia, Moradia. eles estão pedindo solidariedade, eles estão pedindo saúde, estão pedindo sinais de vida. Então, esse mapa, esse ícone, é um dos ícones da América Latina, expostos em várias igrejas. Aqui na região Brasilândia, uma igreja que tem esse ícone é a Santa Rosa de Lima, perdão. Santa Rosa de Lima, que fica em Perus, perto da estação de Perus. Se não tiver oportunidade, faça a visita a essa paróquia, Santa Rosa de Lima, na estação Perus do trem. Santa Rosa de Lima é a santa também da América Latina. Então, é uma igreja que trabalha muito as questões da América. E a história de vida. Podemos, Kátia? Vamos ouvir uma música do Zé Vicente, chamado Pelos Caminhos da América. Kátia, você pode colocar para a gente? Vai ser na coletânea de vozes, tá bom? Mas a música é dele. A Kátia deve ter caído. Eu já vou colocar, peraí, que eu não... Tranquilo. Só um minutinho, que eu me Tá. atrapalhei. Não, tranquilo. É que começou, aí parou, eu acho que eu falei assim, ela deve ter caído. Eu me Mas atrapalhei. vamos aguardar. Não, tranquilo, acontece.
Vocês conhecem essa música, gente? Eu conheço. Ah, legal. Nossa, foi da minha época de juventude, coisa recente. São autores, deve ser. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Pelos caminhos da América, há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. A cruz esperando a estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá. Pelos caminhos da América, há monumentos sem rosto, heróis pintados mau gosto, livros de história sem cor. Caveiras de ditadores, soldados tristes calados, com olhos esbugalhados, vendo avançar um amor. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Pelos caminhos da América, há mães gritando com loucas, antes que fiquem tão roucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania. Mesmo que matem um dia, elas jamais calarão. Pelos caminhos da América, no centro do continente, marcham punhados de gente com a vitória na mão. Nos mandam sonhos, cantigas, em nome da liberdade, com o fuzil da verdade, combatem filho dragão. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Pelos caminhos da América, bandeiras de um novo tempo, vão semeando no vento, frases teimosas de paz. Lá na mais alta montanha, há um altar com florido, um guerrilheiro querido que foi buscar o amanhã. Pelos caminhos da América, há um índio tocando flauta, recusando a velha pauta que o sistema lhe impôs. No violão, menino, um negro toca tambores, há sobre a mesa umas flores, pra festa que vem depois. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. Pelos caminhos da América. E a festa, e a luta, e a esperança
mas há dores, há espinho, há labuta, há sofrimento. Podemos, Kátia? E aí, a cartografia, os mapas, os nomes e os rostos de quem faz a América Latina ser América Latina. Podemos? Qual foi as marcas inauguradas pelo Vaticano II? Quem pode ler para a gente? O período inaugurado pelo Vaticano II foi caracterizado como de abertura da igreja, participação do povo, renovação, abertura para a participação dos leigos, igreja voltada para as questões sociais, igreja presente nos meios populares, teologia da liberação, como vivência do evangelho na realidade, encarnação da igreja na realidade latino-americana e brasileira através de Medellín, Puebla e da CNBB, abertura dos religiosos na catequese. Então, quanta abertura, né? Quanto fervor. E isso só foi possível porque o Vaticano ele fez o quê? Um ajornamento, uma abertura, uma atualização, uma proposta de diálogo, uma proposta de encontro. Podemos? E aí nós temos o mapa da América Latina e as 5 conferências. A primeira foi na onde? Foi em Rio Puebla. de Janeiro? Ah, Rio de Janeiro, é verdade. Medellín. Rio de Janeiro, 1955. É, Rio, eu não tinha visto o A Rio. segunda, Medellín. 68. Medellín Na Colômbia. Colômbia. Isso, 68. A terceira, sobe um pouco, Puebla. Em Puebla. México. no México, em 79. A quarta, Santo Santo Domingo. Domingo. na República Dominicana. Isso. E, por fim, Aparecida. onde fica? Ah, onde será? Sei não. Em São Paulo, Brasil. Ó, que vocês estão porreta, hein? Mentira, o mapa ajuda. Podemos. E esses são os documentos conclusivos, né? Sempre você tem, após uma conferência, um documento de conclusão, onde é amarrado, onde é sistematizado, onde é dadas as diretrizes da conferência. Podemos? Quem pode ler sobre a primeira conferência? Primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, convocada pelo Papa Pio XII. Celebrada na cidade do Rio de Janeiro, depois de um congresso eucarístico internacional. A data foi de 25 de julho a 4 de agosto de 55. Girou em torno dos problemas internos na Igreja, em consonância Vaticano I. 3 temáticas: a escassez de padres, ignorância religiosa dos cristãos e a preocupação com as missões. Criação de CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. O CELAM desempenha o papel fundamental de organismo de união das forças da Igreja na América Latina. Rio de Janeiro, 55, a primeira Conferência Geral, 95 participantes, /delegados. Então, você tem a primeira conferência, tema interno da igreja, você vê que não tem nenhuma questão social envolvida. Você tem a escassez de padres religiosos, você tem a ignorância do cristão, porque não tem
catecismo, não tem o domínio da doutrina, e você tem a preocupação com a missão. Mas uma coisa foi fomentada nessa conferência. A criação de quem mesmo? Do CELAM. O que significa, Medellín? Aí diz Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. Aí, Uhum. podemos... Eu li, professor, está aí no slide. Não, eu sei, eu estou brincando. Segunda conferência, quem pode ler? Segunda conferência dos dias de 26 de agosto a 4 de setembro de 68. De novo, se aproveitou a circunstância da celebração de um congresso eucarístico na Colômbia, onde se anunciou a presença do Papa Paulo VI. Objetivo: aplicar o concílio à realidade latino-americana. Tema: a Igreja na atual transformação da América Latina à luz do concílio. A palavra-chave para Medellín foi libertação. Alerta: a fome, a miséria, a opressão, a injustiça, que tem suas origens no egoísmo humano. Nossa. Primeiros passos da teologia da libertação. Preocupa-se com o desenvolvimento da humanidade, a opção preferencial pelos pobres. A atividade do colégio deve ser a de desenvolver a pastoral de conjunto. Medellín, 1968, segunda Conferência Geral. 232 delegados, 9 observadores. Observadores são pessoas de outras denominações que foram convidadas como participantes, mas também observadores, mas também puderam falar, só não puderam votar. A palavra-chave de Medellín é libertação. Outra palavra-chave de Medellín é o pecado não mais original, que tanto divulgado, tanto dissipado, né, pela mentalidade medieval. Mas agora é o pecado estrutural, fruto do egoísmo humano. Esse pecado estrutural, o que ele traz? Fome, miséria, opressão, injustiça. E cabe à igreja ser porta-voz de libertação. Cabe a cada um de nós ser instrumento de libertação. Cabe a cada um de nós ser fermento na massa. E a palavra-chave também, opção preferencial pelos pobres. E aí, a partir daí, começa essa palavra sempre estar em tona, em ressonância com todos os documentos da igreja. Opção preferencial pelos pobres. Podemos? Terceira. Convocada originalmente pelo Papa Paulo VI, logo confirmada pelo Papa João Paulo II, de 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979. Dar continuidade aos temas abordados em Medellín. Como horizonte de trabalho se teve a Evangelii Nuntiandi e os desafios que propõem os discursos e as práticas da libertação. Tema: o presente e o futuro da evangelização na América Latina. A preocupação com a dignidade da pessoa humana, a proclamação dos direitos fundamentais do homem. Optar pelos pobres significa lutar pelos seus direitos fundamentais. Puebla, 1979, terceira Conferência Geral, 356 representantes. Então, Puebla, ela está em consonância com Medellín. A palavra libertação, ela ganha ênfase dentro desse processo de evangelização, a partir de um documento do Paulo VI, Evangelho Enunciante, né, que é anúncio do Evangelho. E a preocupação com a dignidade da pessoa humana
a partir dos seus direitos fundamentais de vida, de trabalho, de comida, etc, etc. Então, optar pelos pobres significa lutar pelos seus direitos fundamentais, sua garantia de vida. Pergunta que não quer calar. Quem conseguiu acompanhar um pouquinho os vídeos sobre as conferências que eu postei? Eu vi alguns, sim, que falava realmente sobre isso, né? Sobre Vaticano II, Medellín, foi falando todo o processo. Eu assisti um pouco, sim, ouvi um pouco. Não todos, mas eu ouvi sim. Vocês conseguiram ver aquele do Rio, de Medellín a Aparecida? Que foi, eu acho que o vídeo maiorzinho, um pouco. Tudo da Verbo Filmes, a maioria. Eu não vi nada. Ivani. Mas tenta se organizar para ver, porque hoje vai ter mais filme ainda para ver. Porque o curso ele é muito pequeno e a história ela é muito vasta. Então, o recurso audiovisual favorece e facilita esse processo, tá bom? Mas quem não tiver tempo agora, se organiza depois, mas vai assistindo, tá bom? Não deixe cair no esquecimento, não. Podemos? Quarta conferência. Vou ler, professor. Ocorreu entre os dias 12 a 18 de outubro de 1992, convocada pelo Papa João Paulo II, o contexto histórico e a celebração dos 500 anos do início da evangelização. Aplicar o Vaticano II nas novas realidades da América Latina. Tecnologias, meios de comunicações, globalização. Tema: nova evangelização, promoção humana, cultura cristã. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Promoção integral desses povos e a evangelização enculturada. O evangelho não tem uma cultura. Na verdade, ele incorpora todas as culturas. Santo Domingos, 1992. Quarta Conferência Geral, 350 representantes. Então, aqui já entra em cena um novo desafio lançado pelo Papa João Paulo II, intitulado A Nova Evangelização. Essa nova evangelização, ela é centralizada em alguns dos preceitos que a gente vai conversar daqui a pouco, e a temática da inculturação e da cultura, ela vai permear essa conferência, tá? E a promoção humana, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Então, o Evangelho incorpora todas as culturas. Por fim, Kátia, quem pode ler? Eu posso ler. Ocorreu entre os dias 13 e 31 de maio de 2007. Refletiram sobre o tema discípulos e missionários de Jesus Cristo para que nossos povos nele tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pelo batismo, todos são chamados a serem discípulos missionários. Essa realidade, em meio ao fenômeno da pós-modernidade, chama a atenção da conferência que define a tarefa da Igreja na América Latina: proteger e alimentar a fé do povo de Deus. O documento é composto em 3 partes e 10 capítulos. Parte 1, capítulos 1 e 2, ver a vida de nossos povos. Parte 2, capítulos 3 a 6, julgar,
a vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. E a parte 3, capítulo 7 a 10, agir, a vida de Jesus Cristo para nossos povos. Com 266 representantes nessa conferência. Então, Aparecida mais próxima de nós, vocês se lembram da repercussão? Eu me lembro de ouvir falar que eu estava tendo a conferência. Alguém mais ouviu, ou já participava da igreja, ou ainda não participava tanto? O professor comecei a praticar realmente ser católica a partir de 2012. Antes, zero, professor. Mas faz parte, faz parte. Existe um processo que a gente vai amadurecendo também. Eu também, eu tinha feito a primeira Eucaristia e sumi. Aí depois, quando eu voltei, eu peguei firme. Mas também teve um tempo de crise, aí fiquei 3 anos, entre aspas, afastado, mas retornei. Então, aí. A temática é uma igreja discípula e missionária. Ser discípulo e ser missionário é, a partir de Jesus, segui-lo e fazer parte do seu projeto, de sua missão, fazer o reino de Deus acontecer. Então, todas as conferências tinham um método: ver, julgar e agir. Ver a vida dos povos, julgar a vida na prática dos discípulos missionários a partir do testemunho e agir conforme o projeto de América que a gente quer. Uma América liberta, uma América transformada, revigorada, reluzente. Podemos? Então, o que essa conferência inaugurou na América Latina? Quem pode ler para a gente? São 8 palavrinhas. Concílio, tempo de abertura e participação. Comunidade eclesiais de base. Na América Latina, conferências episcopais. A irrupção do pobre e o sangue dos mártires. A teologia da libertação, promoção humana, inculturação, discipulado e missão. Então, a América Latina, a partir das conferências, a partir do Vaticano, ela vai centralizar seu ministério, seu serviço, sua pastoral na SEBS, Comunidade de Base, na Teologia da Libertação, que é essa teologia que brota da leitura da realidade, da promoção humana, que é o projeto fundamental de ser humano, de ser pessoa, de ser comunidade, de ser sociedade, inculturação e discipulado e missão. Podemos? Professor, desculpe, Oi? pode explicar melhor essa parte de inculturação? Inculturar significa abraçar as culturas. Por exemplo, nos anos 80, 90, foi marcada por vários processos de inculturações. Dom Pedro Casaldáliga, ele montou, ele idealizou e ele realizou uma missa chamada Missa da Terra Sem Males, onde você tinha muitos elementos indígenas. O próprio Dom Pedro, em 88, ele fez a Missa de Zumbi, uma missa afro, Missa dos Palmares. Então, inculturação. Tanto que hoje você tem missa, não só no rito latino, mas como você tem no rito, por exemplo,
você tem a missa em línguas da América Latina, em espanhol, com expressões próprias de cada país, enculturada, e trazendo esse elemento do mistério de Jesus. Então, enculturação é você não apagar a cultura, mas você aproximar as culturas, dando um novo enfoque. Não aculturar, não passar por cima, e não negar a cultura, mas trabalhar a partir das culturas. Alguém de vocês já participou de uma missa afro, de uma missa sertaneja, de uma missa enculturada, vamos dizer assim? Entendi agora, Eu professor. também. Já Eu participei. já, André. Lá na Nossa Senhora do Retiro, na época que a minha mãe fazia parte, né, da Irmandade de São José, então lá lá fazem, né, que é a missa afro, que tem até a Conceição, acho que é da sua amiga, ela é coordenadora, né, da Pastoral Afro. Alguém mais participou de uma missa afro? Ok. Missa indígena? Não pode mudar, Kátia. Obrigado. Quais são os receios e as esperanças? Quem pode ler para a gente? Vou ler, professor. As comunidades eclesiais de base. 1. 2. A colegialidade episcopal. 3. Na igreja particular, participação nas decisões. 4. Religiosas na pastoral. 5. A juventude. 6. Classe operária, boias frias, índios, negros, intelectuais. 7. Relações socioambientais. Receios e esperanças. Então, são esses novos lemas, desafios da comunicação, hoje desafio da pós-verdade, né, que é fake news, como a religião, como a igreja, como as igrejas, ainda mais nesse contexto político, ela pode ser influenciada e ela pode ser instrumento desses fake news, tanto no âmbito religioso, não só político, não só econômico. A questão da terra. Papa Francisco, né, ele vai trabalhar vários documentos sobre a terra, sobre a questão da política, da questão social. Isso a gente vai falar um pouquinho hoje ainda. Podemos, Kátia? E quando a gente olha o Vaticano II, a gente olha esses dois primeiros papas, né, bispos de Roma, que é o Paulo VI e que é o João XXIII. Mas quem são os outros? Vocês conhecem? Eu não conheço depois do Paulo VI, mas conheço o Papa Juan Pablo II, o Papa emérito Bento XVI e bom, o Papa Francisco. Ainda bem. É o João Paulo I. Isso. Quem pode ler para a gente? Eu não tô enxergando, que eu tentei mudar a cor, mas eu não consegui. Que eu peguei do Wikipedia e eu tentei mudar a cor, mas não deu. Ó, vamos, ó, o João Paulo I. Ajuda Se você nós, tocar no celular, ele amplia, Ana. Não, Toca no celular. Estou no computador. Ah, está no computador, desculpa. Então, ó. Vou ler, João professor. Oi? Eu vou ler, acho que eu dei uma mexidinha aqui, parece que aumentou um pouquinho. Ah, que bom. São João 23, tornou diminuir. Espera aí, vou conseguir. Beato Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI, Francisco
SJ. É só os nomes, as datas eu não li, é para ler tudo? Não, pode... De onde que eles são? Professor, eu posso ler, eu abri o documento que você enviou. Isso. Posso ler? Pode. Então, aí fala de 261, São João 23, 28 de outubro de 1958, a 3 de junho de 1963, italiano. Depois temos o Papa, o Beato Paulo VI, de 21 de junho de 1963 a 6 de agosto de 1978, italiano. Depois temos o Papa João Paulo I, 26 de agosto de 1978 a 28 de setembro de 1978, italiano. Depois temos São João Paulo II, 16 de outubro de 1978 a 2 de abril de 2005, polaco. Bento XVI, de 19 de abril de 2005 a 28 de febrero de 2013, alemão. E Francisco, 13 de março de 2013, atualidade, argentino. Então, ó, você vê, ó, todos os papas europeus, aí o último, argentino. Era um momento que a igreja precisava se abrir, a igreja estava se fechando, a igreja estava se dispersa, no sentido de não estar dando resposta aos anseios. E aí, com a saída do Bento XVI, ou no conclave, eles fizeram uma reviravolta. E aí escolheram um argentino que está fazendo tão bem para a igreja. Com o seu ardor missionário, com a sua missionalidade e com o seu pastoreio. Não é, gente? Olha a igreja de outrora e olha a igreja de hoje. Como ela vai às bases. Oi? Eu não entendi. Isso mesmo, professor. É que acho que alguém espirrou aí. Ah, tá. Não, tranquilo, desculpa. Gente, eu tô com muita dificuldade para falar, então às vezes se minha voz falhar, tá doendo muito. Eu tomei o remédio, mas tomei até o antibiótico que eu fui comprar, porque falaram que tinha no posto e não tinha. Aí o médico falou assim, esse remédio é caro. Ele tinha ter falado R$150, mas eu encontrei numa farmácia a 60, aí eu comprei. Tá, então eu tô com muita dor, mas eu vou falando, tá? E na parte final, um dos filmes ah, tá, desculpa, Ana, te expor. Como fala? Eu vou pôr um dos vídeos que acho que vai sintetizar o que a gente está falando, tá bom? Que aí, Kátia, depois você deixa preparado, que é do Vaticano, de Medellín a Aparecida. Aqueles lá que você passou, né? Não que eu passei para você depois, mas que eu passei no grupo. No grupo, tá, eu vou pegar. Porque assim eu poupo a minha voz e aproveito porque minha cunhada não desceu para dar comida para o meu pai. Enquanto vocês estão assistindo, eu já vou dando comida para o meu pai simultaneamente. Tá bom? Desculpa, tá, gente? Podemos? Quando a gente fala de papado, a gente fala de linhas mestras, tá? De eixo de pastoreiro. Quando a gente olha para o Paulo VI e João 23, a gente vê a ideia da colegialidade do povo de Deus. Então, qual que é o eixo? A colegialidade, a divisão de poderes e a missão. Essa pastoral de conjunto sendo exercida. E a ideia de povo de Deus.
Quando a gente olha para João Paulo II e Bento XVI, a gente olha mais para a doutrina. Então, ele é bispo mais doutrinal. Bispo, quando eu falo bispo de Roma, tá bom? Papa. Tanto que João Paulo II, ele fez a revisão e a atualização do Catecismo da Igreja Católica e o novo Código do Direito Canônico. O eixo dele era o episcopado. E os sínodos, né? Então, ele lançou essa proposta de sínodos. Então, foi com João Paulo II que começou essa ideia de sínodos, que a gente vai ter mais um ano que vem. E Bento XVI, ele traz a questão do missal, dessa revisão litúrgica, das diretrizes para os seminários. E o eixo dele é o presbítero. E quando a gente olha para Francisco, a gente vê uma igreja em saída, uma igreja discípula missionária em missão, igreja pobre entre os pobres, numa ecologia integral. Quais são os eixos? Movimentos sociais. Tanto que o Papa, uma das últimas encíclicas, ele trabalha essas ideias do movimento social, da resposta social. Alguém lembra o nome dessa encíclica? Ela até tem título em italiano. Sim. Oi? Laudato Si, né? O Laudato Si é para a ecologia. Isso. Meio ambiente. Laudato Si para a ecologia e Fratelli Tutti. Para esse diálogo, para essa missão da justiça, para esse diálogo da promoção humana, dos movimentos sociais. Parabéns! Podemos? Aí, professora, eu gostei desse quadro que você colocou. Aí sintetiza qual é a direção de cada Papa. Mas eu me lembro do Papa João Paulo II, apesar de ter esse eixo episcopado sinodal, ele viajava bastante. Eu lembro que chegou no Peru, foi para várias partes o Papa João Paulo II. Sim. Mas essa era uma das propostas dele. Mas, mesmo assim, ele era um papa mais doutrinal. Então, quando ele chegava no grupo, você vê que você tinha toda aquela coisa, embora ele sofreu um atentado, né? Então, a questão de prevenção também, mas ele sempre chegava com a doutrina, trazendo a doutrina, trazendo o eixo doutrinal. E o Papa não. O que o Papa Francisco trouxe para o Brasil? Ouro e prata não tenho. O que eu tenho é um novo jeito de ser e viver a fé em Jesus. E o que ele trouxe? Acolhida, solidariedade, ruptura com todas as normas. Onde ele quis entrar? Numa comunidade. Papa João Paulo II, ele entrou nos lugares de São Paulo? Entrou, mas não entrou numa comunidade. Já o Papa Bento, Bento nem passou pelas comunidades, né? Mas o Papa Francisco, ele fez uma missa dentro de uma comunidade. Vocês lembram que favela foi? Bento XVI veio para o Palácio do Governo, aqui de São Paulo. Eu sei que a gente está aqui do lado, a gente vivenciou isso. Foi. Vocês lembram o nome da comunidade que o Papa Francisco celebrou? Não lembro. Eu lembro que ele celebrou, mas não lembro. Não. Pesquisa aí, próxima semana a gente vai falar do Brasil. Então, pesquisa onde que o Papa Francisco ele celebrou a missa. Onde ele entrou nas casas. Onde ele acolheu os moradores. Tá? Tarefa para a semana que vem. Foi no Vidigal? Vamos lá. Eu deixo mais um tempo para vocês pensarem. Tá bom? Ou Paula, você confirma ou você fala, não, foi tal lugar. Ou você confirma, foi o Vidigal. Tá, eu vou pesquisar. Eu lembro que na época ele ainda brincou com uma senhora. Coloca água no feijão. Foi essa a expressão que ele usou para ela.
Foi. Tá vendo? Questão prática, questão bem popular, põe água na feijão, é legal isso. Gente, a gente teve 3 anos marcados por esse pontificado, né? Um com Bento XVI, outro com Paulo, outro com Francisco, e um em nível de Brasil, tá? O primeiro foi o Ano da Fé, 2012 a 2013. Segundo, Ano da Misericórdia, 2016. E esse aqui eu não consigo ver, vamos lá. Ano do laicado. Foi 2017 e 2018. Nós estávamos vendo a data, que eu não estava conseguindo ler. Como a minha... Eu imprimi numa folha e eu não estou conseguindo enxergar, que eu estou sem o óculos. Tá, então foi o ano do laicato, mas em nível nacional, tá bom? Proposta da CNBB. Podemos, Kátia? Aqui a gente tem os documentos do Papa Francisco, que são instrumentos de trabalho, que são luz para o seu ministério, e são alicerces para a nossa missão na igreja, tanto na América Latina quanto no Brasil. Quem pode ler para a gente o nome dos documentos? Embora algumas sejam em latim, mas quem pode ler? Evangelii Gaudium. Laudato si, amoris laetitia, gaudate et exultate, coleção do Papa Francisco a partir de 2018, Christus vivit, querida Amazônia, fratelli tutti. Então, esses são eixos, né? Um fala sobre a evangelização, outro fala sobre a ecologia, outro fala sobre a família, outro fala sobre a vida santa em santidade, outro fala uma coleção de vários temas, outros falam sobre a questão do Cristo, que é a juventude, para a juventude, outro fala sobre Amazônias e outro fala sobre o diálogo fraterno, né? Podemos, olhando um cada um? Quem pode falar um pouquinho do Evangelho Gáudio? A transformação missionária da Igreja. Na crise do compromisso comunitário. O anúncio do Evangelho. A dimensão social da evangelização. Evangelizadores com espírito. Evangelho Gáudio, ou alegria do Evangelho, em português. É a primeira exortação apostólica, pós-sinodal, escrita pelo Papa Francisco, foi publicada no encerramento do Ano da Fé, no dia 24 de novembro do ano de 2013. Então, o Evangelho Gáudium fala sobre a alegria do Evangelho. E o Papa, ele lançou uma tese sobre 12 curas que a Igreja do mundo e do Vaticano tem que ter. E aí ele surpreendeu porque ele pegou pesado em algumas falas. Depois eu publico para vocês, tá bom? Podemos, Kátia? Laudato si. O que está a acontecer à nossa casa, o Evangelho da Criação, a raiz humana da crise ecológica, uma ecologia integral, algumas linhas de orientação e ação, educação e espiritualidade ecológicas, Laudato si,
que em português é Louvado Sejas. Subtítulo, sobre o cuidado da casa comum. É uma encíclica do Papa Francisco, maio de 2015. O Laudato Si fala sobre louvado seja Deus Criador e por toda a sua criação, que merece cuidado, respeito e direitos, principalmente para que a vida aconteça, porque respeitando o meio ambiente, respeita toda a vida. Podemos, Kátia? Quem pode ler? Enquanto isso, eu vou buscar para vocês um livro para mostrar para vocês, tá bom? À luz da palavra. A realidade e os desafios das famílias. O olhar fixo em Jesus, a vocação da família. O amor no matrimônio. O amor que se torna fecundo. Algumas perspectivas pastorais. Reforçar a educação dos filhos. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Espiritualidade conjugal e familiar. Amores Letícia, a alegria do amor. É uma exortação apostólica do Papa Francisco, publicada em 8 de abril de 2016. Aqui fala sobre a família e o cuidado com a família e o olhar sobre a família e o respeito à família. Podemos, Kátia? Quem pode ler? Estrutura da obra. Apresentação. Objetivo. Alegrai-vos e exultai. Fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto actual. Capítulo 1. A chamada à santidade. Novidade. Capítulo 2. Dois inimigos sutis da santidade, atenção e ameaças. Capítulo 3. A luz do Mestre, exemplos de santidade. Gaudate et exultate, a exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo contemporâneo. Então, o chamado a ser santo, chamado à santidade. Vamos continuar com mais um slide sobre essa santidade. O que é ser santo, segundo Francisco? Você pode continuar lendo, Mar? O que é ser santo? A santidade é um dom, é a dádiva que o Senhor nos oferece. 2. Para ser santo, não é obrigatório ser bispo, sacerdote ou religioso. 3. A santidade não é algo pesado, triste. É o convite a compartilhar a sua alegria. 4. São pequenas coisas, mas muitos pequenos passos para a santidade. Então, a santidade é um processo, não é uma imposição, não é uma tortura, mas é uma alegria na vivência do Evangelho, na vivência do amor. Então, somos chamados a ser santo, a viver o dom que o Senhor nos oferece na gratuidade, na solidariedade e na partilha, colocando nossos dons a serviço. Isso é santidade. Bonito, né? Podemos. Outra pessoa falando da santidade, por favor, quem pode ler? Eu vou ler. Ser pobre de coração, isto é santidade. Reagir com humilde mansidão, isto é santidade. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Buscar a justiça com fome e sede,
Isto é santidade. Olhar e agir com misericórdia. Isto é santidade. Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor. Isto é santidade. Semear a paz ao nosso redor. Isto é santidade. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que os acarrete problemas. Isto é santidade. Reflexões sobre a bem-aventurança. Participar da vida de Deus, que é santidade do amor. Convite de viver a santidade do amor na vivência das bem-aventuranças e da prática da misericórdia. A misericórdia é a expressão concreta da justiça de Deus. Justiça vem pela misericórdia, demonstrando o amor de Deus. Santidade e aí ele começa a elencar vários passos que é muito próprio. Ser pobre no coração. Reagir na mansidão. Chorar, ser empático, ser resiliente, ser próximo. Isso é santidade. E tantas outras coisas que a gente já faz. Isso é santidade. Podemos, Kátia? Sobre Cristo Virtude, sobre os jovens. A exortação apostólica do Papa Francisco, fruto do Sínodo dos Jovens, realizado em outubro de 2018. Cristo vive. É Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo que toca torna-se jovem. Fica novo, enche-se de vida. Por isso, as primeiras palavras que quero dirigir a cada jovem cristão são estas. Ele vive e quer te ver vivo. E dirigida aos jovens e a todo o povo de Deus. No documento composto por 9 capítulos, dividido em 299 parágrafos, o Papa explica que se deixou inspirar a riqueza das reflexões e diálogos do Sínodo dos Jovens, celebrado no Vaticano em outubro de 2018. Cristo Vivit, exortação apostólica, pós-sinodal aos jovens e a todo o povo de Deus, 25 de março de 2019. Então, esse é um documento onde ele acolhe, ele traz luzes, ele traz anseios, mas também ele traz algumas lacunas, né? Alguns desafios frente à juventude que a gente tem que ter, e esse olhar e essa caridade. Podemos? Quais são os temas propostos, né, nesse 9 capítulos, em 299 parágrafos? Quem pode ler para a gente? Eu posso. Primeiro capítulo. Que diz a palavra de Deus sobre os jovens? Segundo, Jesus Cristo sempre jovem. Terceiro, vós sois o agora de Deus. Quarto, o grande anúncio para todos os jovens. Quinto, percursos de juventude. Sexto, jovens com raízes. Sétimo, a pastoral dos jovens. Oitavo, a vocação. E o nono, o discernimento. Cristo. Está vendo? Não precisa repetir. Não precisa. É a mesma coisa. Obrigado. O que traz? Luzes, sementes, fugiu a palavra. São luzes, são sementes, são pistas de ações e de pastoral, para a gente trabalhar junto à juventude.
É um documento maravilhoso. Alguém já folheou? Ai, professor, eu estou pensando, Fico com- Nossa Senhora, quantos documentos escreveu o Papa Francisco em 9 anos de papado? Eu comecei a ler esse Laudato Si, Nossa Senhora, são muitos documentos, gostaria realmente de ler todos. É super... Não, fica o convite e depois vocês procuram na Verbo Filmes, tem todos uma síntese, né, bem detalhada, explicativa, mas nada impede a leitura do documento. Mas para como a gente vive nessa vida soberbada de afazeres, o vídeo ele é um eixo, né, um facilitador. Podemos, Kátia? E aí, a gente não vou falar muito sobre esse documento, que a gente vai falar também no último dia, tá bom? Sobre a querida Amazônia, onde ele vai traçar esse olhar para o Brasil, a Amazônia e essa transamazônica, né? Que não é só do continente brasileiro, mas que quer viver, quer sobreviver, e o cuidado com os povos originários. Tá bom? Podemos, Kátia? A estrutura, né? Um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico. São os 3 sonhos que o Papa vai citar no livro. Podemos? E um sonho eclesial. E aí ele termina com uma grande oração. E Fratelli Tutti, quem pode ler para a gente? Eu corri com a Amazônia porque a gente vai trabalhar no último dia, tá bom? No último encontro. A gente vai olhar os 2 sínodos, né? Da Amazônia e da igreja. Vou ler, então. Na qual o pontífice indica a fraternidade e a amizade social para construir um mundo melhor, pacífico e com mais justiça. É composta por 8 capítulos e 287 itens, estabelecendo 2 novas orações: a oração ao Criador e a oração cristã ecumênica. Abertura 1-8. Capítulo 1, As sombras de um mundo fechado, 955. Capítulo 2, Um estranho no caminho, 56-86. Capítulo 3, Pensar e gerar um mundo aberto, 87-127. Podemos, Kátia? Continua. Capítulo 4, Um coração aberto ao mundo inteiro, 128 e 153. Capítulo 5, A política melhor, 154 a 197. Capítulo 6, Diálogo e amizade social, 198 224. Capítulo 7, né? Percursos de um novo encontro, 225 a 270. Capítulo 8, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo, 271, 288. Então, é a abertura do diálogo, né? Esse diálogo social, esse diálogo fraterno, esse diálogo que busca justiça. Tanto que o curso de férias nos favoreceu esse processo de leitura. Quem participou?
Eu participei. Foi Eu ótimo. também. Muito, Eu muito também. bom. Legal. Quem poderia falar uma frase sobre a Fratelli Tutti? Uma frase, ou o que achou, ou um resumo, síntese em uma frase. Ou uma palavra, não sei. Meu Deus. Peguei pesado, né? Uma palavra que ficou forte do encontro, a prática da... Oi? Fraternidade, amizade? Não. Isso, a prática da justiça, porque a prática da justiça traz a paz, traz uma nova economia, uma nova forma de viver a política, uma nova forma de viver na solidariedade, na vida plena. Por fim, a gente tem um ícone. Eu procurando, né, um ícone de Dom Oscar Romero, que é esse bispo mártir da América Latina, eu achei esse ícone de quando ele é alvejado com uma bala. Ele recebe na hora da Eucaristia, ele está fazendo no momento da consagração, né? Quem conhece a história dele, ele foi alvejado com um tiro, certeiro no coração, e sangue de Jesus se mistura com sangue de Oscar, e ele se torna mártir da América Latina. Uma semana antes de ele ser assassinado, ele fala que vai ressuscitar na luta do povo. Enquanto tiver uma pessoa lutando, ele está vivo. E graças a Deus ele continua muito vivo na nossa vida e na nossa história. Por fim, Kátia, a outra música, Acorda América.
América, acorda, povo de Deus. Acorda, igreja. Então, eu proponho agora a gente assistir pelo menos uma parte do documentário que foi feito sobre as conferências, como síntese, né, geral, porque a partir das conferências é que vai perpetuar a história da igreja na América Latina a partir do Vaticano II. Então, a conferência é tanto que todos os documentos que vai vir, as encíclicas, traz luzes esses documentos e essas conferências. E eu trago para vocês um resumão. Existe esse documento, consegue ler? Em linguagem popular, tá vendo? Depois eu tiro foto. Documento de Aparecida. Paulina de Paulos fizeram uma síntese das contribuições recebidas, resumo da Aparecida, tá vendo? Eu não consigo ler toda a história. Então, você tem ênfase, você tem esses eixos aqui também, Kátia, depois do documento que pós-Vaticano II está esse de Medellín Aparecida. Tá, acabei de achar, Madalene. Tá bom. Só confirma quantos minutos. Se eu não me engano, acho que é 20 ou 30 minutos. 52 minutos. Então não vai dar para ver. Vamos fazer assim. Vocês conseguem... A gente se despede aqui, e aí vocês vão assistindo. Pelo menos vocês conseguem? Pelo menos para conseguir assistir meia hora, né, do nosso encontro. E depois, quem puder, continua assistindo, porque é uma síntese geral. Ok, professor. Tá bom, tá bom. Tudo bem, vamos ver essa meia hora, depois cada um assiste o resto. Isso. Vou passar, hein? Tá. Posso passar? Enquanto isso, eu vou dando comida pro meu pai, tá bom? E eu peço desculpa. Imagina, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, André. Boa Não, noite, vou André. eu tô com vocês. Só vou tirar o som. Há poucas semanas da chegada do Papa Bento XVI ao Brasil, as obras e preparativos na Basílica de Aparecida se intensificam. É ali onde o líder máximo da Igreja Católica vai abrir a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, um encontro de bispos de todos os países da América Latina e Caribe, no qual se debatem os rumos da Igreja nesta parte do planeta. Esta conferência ocorreu pela primeira vez em 1955, no Rio de Janeiro. No entanto, foi a segunda edição, em 68, na cidade de Medellín, que lançou as bases para uma nova igreja no continente. Sim. O evento é lembrado até hoje como um marco. O Brasil, em 1968, vivia numa ditadura, mas também isso acontecia em outros países da América Latina. Havia acontecido uma série de golpes militares sob o argumento de que havia uma ameaça comunista na América Latina, portanto ateia, portanto materialista, e que o movimento de eclosão inicial disso tinha sido a Revolução Cubana, em 1959. Havia uma tensão no mundo entre o governo soviético e o governo norte-americano, e essa tensão leva a um embate, inclusive, de ideias. Esse embate de ideias, ele acaba escorrendo para dentro de uma discussão dentro da igreja. A igreja houvera apoiado algumas das ditaduras. Por exemplo, no Brasil, uma parcela significativa da Igreja Católica estava ao lado dos golpistas, a tal ponto que poucos dias antes do golpe militar, aconteceu em São Paulo, por exemplo, a Marcha por Deus e pela Família,
que foi capitaneada pela Igreja Católica, né, na capital paulista. Daí que a junção dos bispos, em 1968, ela não é só um grito de natureza teológica, mas é também um grito de natureza política. No plano religioso, o grande evento foi o Concílio Vaticano II, que reuniu todos os bispos, nesse caso, né? Quando se deu o Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, o concílio abre um diálogo da Igreja que durante 400 anos quase não se mexeu com o mundo moderno. E realmente lança uma outra perspectiva para o diálogo da Igreja com a realidade. Ora, se o Concílio Vaticano termina em 1965, não é estranho que em 1968 haja, né, em Medellín, uma conferência episcopal latino-americana que vai trazer à tona a necessidade de uma igreja latino-americana voltada para as questões do povo. Es el pueblo de Colombia que quiere ofrecer su primer afectuoso saludo al sucesor de Pedro, al primer papa que visita a América Latina. Medellín é uma espécie de corte, né? É um antes de Medellín e um depois de Medellín na história da Igreja Latino-Americana. El pontífice habla a los miembros del episcopado latinoamericano y a los 4.000 sacerdotes de todas las partes del mundo. Que tengan la lucidez y la valentía del espíritu para promover la justicia social, para amar y defender a los pobres, para servir con la fuerza del amor evangélico y con la sabiduría de la Iglesia, madre y maestra, a las necesidades de la sociedad moderna. Como eu digo aqui, a renovação eclesial, a igreja toda começou a repensar a sua missão, principalmente por causa da realidade social. Diante dos graves problemas sociais do continente, muitos bispos da Conferência de Medellín defendem que a Igreja adote uma postura mais firme com relação à pobreza e à desigualdade. Surge então no documento final da conferência o termo opção preferencial pelos pobres. Medellín, desde a inspiração teológica da fé, diz: nessa realidade nós temos que fazer uma opção pelos pobres, né? E isso é mal recebido pelas forças conservadoras políticas, dos partidos e governos e dentro da própria igreja, né? Nem todos os bispos presentes lá estavam de acordo. Foi uma conferência muito conflitiva, porque o momento era muito conflituoso, e chegou um certo momento o presidente da conferência, um dos 3 presidentes, o cardeal Samoré, decidiu voltar para Roma, né? E aí foi uma noite tensa, né? E no fim foi o contrário. Depois de muita discussão, se chegou a um amplo consenso, e ele ficou tão entusiasmado que telefonou para o Papa e falou: olha, os bispos estão querendo levar o documento. E o Papa falou: mas se houve consenso tão grande, que os bispos levem. Então foi um documento que Roma não censurou. Em 1968, eu estava ultimando meus estudos de pós-graduação em Munique. E nisso me chegam os documentos todos de Medellín. E eu, habituado àquela teologia europeia, embora progressista, mais acadêmica, e também com a teologia política de Metz, de Moltmann, senti naqueles textos um frescor e um vigor que eu jamais encontrava e encontro na teologia europeia nem na teologia norte-americana. Então foi um impacto enorme sentir uma igreja que fala dos pobres, fala de libertação. Leia os jornais. A igreja está trabalhando e ela o convida a ser um dos operários desse trabalho, contribuindo para a campanha da fraternidade. O propósito da campanha da fraternidade é reunir os 80 milhões de brasileiros para um trabalho de auxílio ao próximo. Sua contribuição ajudará a construir escolas, asilos e hospitais. A igreja continua sua obra secular de fé, porém com medidas mais de acordo com os nossos tempos. Ela o convoca para a campanha da fraternidade. A igreja que nasce de Medellín, né, ela assume uma posição que ela não tinha assumido nos, ao menos, 50, 80 anos anteriores. Ela sai de uma posição cautelosa e conservadora para uma posição assim, mais ousada e apostando. Apostando em quê? Né?
na necessidade de uma transformação social e política, né? Então a igreja arma uma trincheira de resistência, ela se mantém a crítica ao comunismo e ao socialismo, mas percebe que o inimigo principal são as ditaduras que violam sistematicamente os direitos humanos. E como a ditadura militar significa opressão, o oposto a ela é a libertação. Então o discurso da libertação, ele inundou todo o discurso oficial das igrejas, visando a resistência e a oposição aos militares. Em dezembro de 68, os militares editam o Ato Institucional número 5, enrijecendo ainda mais a ditadura. A igreja como um todo finalmente se posiciona contra o autoritarismo e as violações dos direitos humanos. A igreja assume esse desejo e essa necessidade da mudança e corre o risco também, né? É por isso que Frei Beto, ele foi preso, né? Eu era o responsável por toda a ação católica do Brasil, eu tive que intervir para defender a vários que foram presos e até torturados, né? Os militares nos vigiavam em todo momento, nos perseguiam. Eu, quando publiquei o livro Jesus Cristo Libertador, eu tive que me esconder durante 10 dias, porque a polícia procurava quem escreveu esse livro, já que a palavra libertação era oficialmente proibida. Mesmo com a intensificação da repressão, certos setores do clero não recuaram. A PUC de São Paulo, sob a tutela de Dom Paulo Evaristo Arnes, acaba invadida pelos militares. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas estiverem aqui? A Universidade Católica também pertence a todos os bispos do Estado de São Paulo. E ela está sob a alta tutela também do Santo Padre e do Papa. Portanto, eu sou responsável neste ponto. Vim aqui verificar, de viso, o que aconteceu. Verdade que sobrou essa juventude boa, animada, disposta a continuar, mas é lamentável o que aconteceu. Eu vejo os alunos, como vocês também veem, confiantes, mais unidos, dispostos a lutar pelo Brasil, querendo construir um mundo melhor, sem invasões, sem barbaridades. A nova igreja, contestadora e irrequieta, não sofria repressão somente no Brasil, mas em quase todos os países da América Latina. No Equador, eu estava participando de um encontro lá no Equador, me convidaram, estava também um grupo de bispos da América Latina no Equador, e de repente entra na Assembleia onde nós estávamos reunidos um exército de polícia e de soldados prendendo. Eu fiquei preso 24 horas no Equador. Dom Oscar Romero, bispo em El Salvador, proferiu este discurso apenas 10 dias antes de ser assassinado. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Porque también es homicida el que tortura. El que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar. Son asesinos también. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. No matarás. Neste cenário conturbado, se destaca dentro da igreja uma corrente que ficaria conhecida como Teologia da Libertação. Terra de Deus! 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 O Senhor esteja convosco! Está no meio de nós! A primeira coisa é tirar um pouco o foco do trabalho social da igreja do tema da caridade, ou seja, da filantropia, e começar a trabalhar mais a noção de justiça. Ou seja, os sacerdotes e as religiosas se engajarem com os seus bispos na periferia, junto ao movimento operário, junto ao movimento do sem moradia, do sem teto, do sem terra. Agora todos juntos, vamos em paz!
Vamos em paz. E que o Senhor nos acompanhe. E que o Senhor nos acompanhe. Que ninguém fique gripado. Que ninguém fique gripado. Nem resfriado. Nem resfriado. Ela incorporou também uma leitura diferenciada da Bíblia, né? Uma leitura onde se partia da realidade para interpelar também a Bíblia, para compreender melhor a Bíblia e a realidade do povo pobre. Viva Fazenda Junta! Viva! Junta, junta, junta! A vitória vem da luta! Junta, junta, junta! A vitória vem da luta! Um dos principais nomes da teologia da libertação foi o teólogo Leonardo Boff. Ao voltar de seus estudos na Europa e se deparar com uma nova igreja no Brasil, ele rapidamente inicia a produção de textos sobre o assunto. Para mim, o ponto-chave, digamos, da minha experiência fundacional foi em Manaus, em julho de 1970, quando eu vou pregar um retiro a religiosos e padres que trabalham com indígenas, com ribeirinhos, com seringueiros. E eu trago toda a minha teologia progressista, europeia, ilustrada, e eu me dou conta que ela não chega a eles. Porque eles começam a perguntar, como é que eu anuncio o Evangelho num povo que está sendo exterminado? Como é que eu anuncio a cruz de Cristo a ribeirinhos que estão em conflito com indígenas e estão se matando mutuamente? Então eu de repente me dou conta que estou diante de um drama de opressão para o qual eu era convocado a fazer uma reflexão de libertação. E eu sentia que toda a teologia que eu havia aprendido era insuficiente. Então eu volto para Petrópolis e começo em agosto as aulas. E aí eu escrevo meu livro Jesus Cristo Libertador. Eu tento ensinar a cristologia em chave de libertação e Jesus como alguém que fomenta a libertação. Era assim, uma dona de casa. Minha vida, eu achava que o meu mundo era só o quintal da minha casa. E eu não conhecia ainda o projeto. Daí um dia eu encontrei uma moça e ela falou para mim assim, você gostaria de nos ajudar hoje para pôr bolacha nas formas? Que a gente tá precisando. Eu falei assim, tudo bem, eu aceito, né? Aí eu fui, conheci ela, foi muito bom. Aí depois a irmã Cida chegou e perguntou para mim se eu queria continuar, se eu tinha gostado. Eu falei, nossa, gostei sim. Aí continuei, tô até hoje. A gente foi sentindo necessidade de começar alguma coisa que gerasse renda para essas famílias. Então, transformar essa realidade social que está aí, né, gritante, de dependência, de pobreza, né, para que elas possam ter mais vida e vida com dignidade. Meu povo, Senhor, que estou nessa estrada, perdoa-se às vezes. Ao se envolverem diretamente com movimentos sociais, alguns religiosos adeptos da teologia da libertação não hesitam também em falar de temas políticos. A moral cristã nos ensina que nos casos extremos todas as coisas são comuns. A ocupação, a invasão, como muita gente teima em dizer, não é o que nós queremos, mas às vezes é a única coisa que se pode fazer para poder sobreviver. Deus abate os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Por isso nossa romaria é marcada por uma caminhada de fé. Em nossas comunidades nós chegamos à conclusão de que existem exigências cristãs de ordem fundiária, de ordem constitucional, de ordem política e de ordem associativo-sindical. Reforma agrária, Constituição, política e sindicatos são mediações sociais e sociológicas únicas para fazer desabrochar o reino de Deus entre nós. Essa teologia da libertação lança a mão
para poder fazer as suas análises, além do texto religioso, do texto bíblico, da formação teológica já existente, também do referencial analítico do marxismo. Não porque fosse uma teologia marxista, porque isso seria contraditório, né? É você ter uma perspectiva materialista histórica e dialética, como é o caso do marxismo, dentro, né, de uma percepção teológica. Mas lançar mão dos elementos da análise marxista, da análise dialética de Karl Marx, para olhar a realidade, para perceber a injustiça. É uma presença concreta da igreja na sociedade. Cristãos que a partir da fé entram no sindicato, ajudam a fundar a célula do PT, criam grupos de direitos humanos, participam de manifestações, fundam células sindicais. E a matriz disso é o círculo bíblico e a comunidade eclesial de base. Então ela tem uma função para dentro, que é eclesial, e tem uma função para fora, que é social. E a grande inspiração é a fé, mas a fé engajada. E continuamos defendendo, senhor deputado, o direito que o índio tem à sua cultura. Nós queremos entender que ele deve ser o último a ceder o seu solo. Quando houver minério em outra área, é por ali que se deve começar. Quando não houver outra área senão a sua, eu estou certo que o brasileiro índio saberá ceder da sua área. Mas começarmos gananciosamente a depredar a terra indígena, porque eles são indefesos contra nós, e haver fazer uma mineração numa área de pecuária de um rico aí de São Paulo. Queria ver. Este envolvimento com a política, e principalmente a adoção de ideias marxistas por parte do clero, não são bem recebidos por muitos setores dentro da própria igreja. É claro, os bispos não é como o exército, que você publica a ordem do dia, o pessoal tem que seguir a ordem do dia como está lá, né? Os bispos têm essa liberdade de pensar, de agir, de discutir e de se organizar, né? Eu acho que todo esse movimento, inclusive Teologia da Libertação, e esse desejo de aproximar-se mais ao povo, de ajudar também nas necessidades materiais, de fazer um trabalho social, foi uma tentação, quase que uma necessidade que também sentia a Igreja Católica, só que nem sempre encontrou os caminhos adequados. A nossa igreja latino-americana, ela viveu um período de euforia, de ideologias, de teologias, e a igreja latino-americana acabou perdendo um pouco o seu sentido, que é anunciar Jesus Cristo, e passou a anunciar opiniões de pessoas isoladas. E esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é um único: anunciar a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: o caminho, verdade e vida. E essa tem que ser a mensagem da igreja. Então, eu penso que a igreja se perdeu muito quando quis fazer política. Não é função da igreja. A igreja não pode, sob pena de inautenticidade, renegar aquilo que Cristo mesmo disse ser. E por isso que a igreja não pode ficar ao sabor do tempo. Porque hoje o tempo diz isso com relação a esta ou aquela outra questão. Daqui a 10 anos vai dizer outras coisas e às vezes negar aquilo que está sendo dito hoje. Logicamente cometimos erros, fomos além do limite. Talvez o maior erro foi, num certo sentido,
querer dedicarmos a uma função que não é nossa. Estou falando dos padres, dos bispos, querer sair ao encontro das necessidades do povo, dos pobres sobretudo, e querer fazer uma função social que não é nossa. Existem agentes sociais, existem governos, existem organizações para ajudar as pessoas nessa parte humana e social. No início dos anos 80, a ditadura militar se enfraquece e inicia-se a campanha pelas diretas já, na qual a igreja teve importante participação. A ala mais progressista do clero segue politicamente ativa. Na Grande São Paulo, incentiva o movimento operário e participa da fundação do Partido dos Trabalhadores. No campo, por meio da Comissão Pastoral da Terra, incentiva a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e provocam a ira de poderosos proprietários rurais. Agora fomos nós que tivemos a coragem de levantar e dizer que somos contra, sim, uns homens travestidos de padre que venderam suas consciências nos balcões dos países socialistas. Nesta hora, meu senhor, nós levantamos em Goiás e nós não podemos aceitar que essa esquerdinha que nunca trabalhou, que vive subvencionada pelo capital estrangeiro, venha dizer o que deve ser feito no campo e venha tentar nos destruir. Esses homens estão enganados. Pegaram pela frente um toco de aroeira. Pegaram Aldo Henry, minha gente. Além da fábrica de bolachas, na cidade de Eldorado, Irmã Cida, assim como outros religiosos, também atua em comunidades remanescentes de quilombos, às margens do rio Ribeira de Iguape. Nós temos alguns padres do Vale do Ribeira que a gente percebe na luta dele, na organização que está envolvido mesmo. As irmãs aqui de Eldorado, todas elas estão nessa luta. Nossas irmãs aqui de Eldorado religiosas estão todas elas na luta. Por demarcação de terra, na luta por criar associação e organizar os quilombos, né? Hoje tem a Irmã Cida também, que a gente vê o trabalho dela com a comunidade aí, da Pastoral da Criança, que tem aqui também uma força grande. Depois dele, não vai cair não, não chora não, vai cair. Segura bem, segura. Certo. 12 quilos. Mas que menino bonzinho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Palavra do Senhor. Porque nós começamos a se organizar pelo curso bíblico. Porque a gente lia o Evangelho, a gente rezava, né? Tem as nossas orações de tradição, mas a gente não sabia como chegar a ter alguma coisa a mais no lugar da gente. Aí depois, pela luta das mulheres da Bíblia, a gente foi descobrindo que elas lutavam, né? Que elas se encontravam, tinha grupo de mulheres organizadas. Aí nós começamos a falar para a irmã Sueli, a irmã Ângela, né, para ver como é que elas conseguiam, a gente não conseguia nada. A gente votava e esperava que o prefeito fizesse alguma coisa, que ele não fazia nada por a gente. Entrava um, saía outro, a mesma coisa. A gente acreditava que, eu acho que assim, que o prefeito tinha que ser igual a Deus, né, faz as coisas para a gente sem a gente estar pressionando, né. Mas na verdade a gente descobriu pela Bíblia que não é assim.
Aí fomos lutando e fomos conseguindo alguma coisa. O evangelho que nós ouvimos fala do bom pastor, né? O bom pastor que dá vida, que tem esse carinho, esse zelo. Então, o porquê de estar essa preocupação do remédio, da farinha multimistura, né? É para que cada criança e as famílias possam ter mais vida e vida em abundância, né? Como Jesus quer. Porque a igreja está dando apoio, né, para a nossa luta. Ele organiza o povo que antes disso, antes da gente começar a se organizar, vinha qualquer um aí, falava qualquer coisa, a pessoa já ia acreditando. E hoje ainda não acredita em qualquer um que vem falar. Até a libertação da gente mulher, né, saiu da Bíblia, do estudo que a gente teve bíblico, né? Pessoal, será que nós temos a fim de empareiar os morros, como fala nesse evangelho? Será que de fato mesmo vamos endireitar o nosso caminho, conquistando essa terra que tanto temos lutando? Já que o objetivo nosso não é simplesmente conquistar uma terra, mas criar uma nova sociedade. Então esse eu acho que é um exemplo que a gente deve refletir, que para endireitar esses caminhos todos, para por encher os valos, não é simplesmente conquistando a terra, mas seguir corretamente esse evangelho. E se nós não assumir essa tarefa com coragem e com muita garra, nós não vamos vencer. É um modelo de estruturação diferente de igreja, assentado sobre o aspecto de participação, de comunidade, cujo eixo não é o sacramento, é a palavra de Deus. E o testemunho e a liderança dos leigos, que são os sujeitos dessa igreja. Embora utilizem a linguagem dos escolásticos, jamais falam da graça como um hábitus. Para poder pregar o Evangelho, temos que conhecê-lo. Por isso que existe uma grande necessidade de, em primeiro lugar, um encontro pessoal com Cristo. Encontro através dos sacramentos, da oração. Luz do Espírito Santo, fazemos dóceis às suas inspirações. Nós precisamos endireitar a nossa direção no justo caminho do Evangelho, o Evangelho de Cristo, que fala sobretudo de um esforço espiritual, não? De conversão, de encontrar a Deus, de procurar a própria salvação. É aquilo que o Papa sempre diz e propõe, é um convite a dialogar não só sobre as questões humanas, políticas, econômicas diversas, mas sobretudo sobre a verdade. Ou seja, e aí, portanto, o apelo da fé à razão, para que a razão seja de fato racional e não subjetiva, não emocional, não baseada em preconceitos. Muitos tomaram a pobreza da igreja como apenas pobreza material e se esqueceram da pobreza espiritual do povo. Então, acabaram buscando, trilhando caminhos puramente sociais, políticos, e se esqueceram do mais essencial de tudo, que é o reino de Deus. Nós, bispos do Brasil e um pouco da América Latina, tínhamos uma tal preocupação em ajudar a manter a autoridade. Sem autoridade é o caos. E ajudar a manter a ordem social. Então nós tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. O curioso é que neste tempo, ninguém nos acusava de fazer política. Parecia muito normal que a igreja estivesse sempre ligada aos poderosos, mesmo porque a nós nos parecia que, além da obrigação de ajudar a manter a autoridade e a ordem social, era também, talvez, o melhor meio para obter recursos para ajudar os pobres. Oi. Então, vamos finalizar. Quem puder, tem mais 17, 20 minutos. Quem puder, finaliza na sua casa, mas a gente finaliza aqui o encontro. Tudo bem? Tudo super legal, professor. Nossa Senhora. Eu vou ver todos Excelente.
Todos os Vocês- Deus que enviou agora. Né? Nossa Senhora, o que eu estava Muito perdendo. Ótimo, foi maravilhoso. Então, tentem assistir agora, a gente finaliza aqui, mas tentem assistir para não perder o fio condutor, tá bom? Aí depois vê o show da Criança Esperança. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, boa noite. Sexta-feira tem Boa noite.